Fala galerinha, beleza? Começando a gravar um vlog hoje que eu vou publicar amanhã, que vai ser o primeiro teste que eu vou fazer do Smooth, que é aquele lubrificante que está fazendo sucesso aí, foi desenvolvido pelo sul-africano, enfim, falei dele lá no Shimano Fest. Então vamos lá. Bom, então tive a oportunidade de conversar com o Juan, que é um sul-africano, apesar desse nome meio sul-americano aqui. Ele que desenvolveu este óleo, o cara é engenheiro, passou 3 anos, enfim, um cara muito bacana, legal ter conversado com ele. E ele estava me explicando um pouco, ele já fez o Cape Epic algumas vezes e via essa questão da necessidade de você ter um lubrificante que deixasse a relação da bicicleta limpa. Quem me acompanha há algum tempo sabe que eu gosto de utilizar os lubrificantes de cera, porque eles gastam mais rápido, só que eles deixam a relação da bicicleta limpa. Não fica aquela mistura de óleo com sujeira que acaba virando uma lima para a relação, e muita gente acha que isso é bom, mas na verdade isso faz com que os componentes da sua bicicleta se desgastem de uma forma mais rápida. Só que você tem esse prejuízo de ter que ficar reaplicando. Este lubrificante aqui, o Smooth, a promessa é justamente, tem muita gente usando, muitos ciclistas profissionais utilizando, eu já ouvi várias pessoas falando muito bem dele, e a promessa é justamente essa, de que ele vá funcionar por 300, 400 km sem você precisar reaplicar. Confesso que eu tenho uma certa dificuldade para acreditar nisso, mas para mim, sinceramente, vamos supor assim, se durar uma etapa inteira de Brasil Ride, ou que nem o pedal que a gente vai fazer amanhã, que vai ser um pedal longo pra caramba, se durar um pedal inteiro, pra mim já tá ótimo. Pra mim eu já considero como assim, realmente um grande sucesso. Aqui em Brasília tá muito seco, tá com muito poeirão, então o poeirão quando faz aquele talco assim, é quase tão ruim quanto você passar na água. E de acordo com eles, você pode passar várias vezes na água, pode passar no areião, enfim, que ele vai continuar funcionando. De acordo com eles, tem algumas questões de aplicação. Ele fala que você tem que primeiro limpar toda a corrente, inclusive eles estão lançando um produto para limpar a corrente da forma correta. Só uma correção rápida, tá escuro, mas enfim, esse negócio de lavar para deixar a relação completamente seca, isso é na primeira vez que você vai usar eles. Na verdade, para você tirar os resíduos de outros lubrificantes que você usou. Mas não é que toda vez que você vai aplicar que você tem que lavar a bicicleta. Só que eu esqueci de explicar isso, então eu fiz esse adendo aqui. Então, depois que você já está usando o Smooth, você pode passar com a relação suja mesmo, não tem problema. É só na primeira vez que é interessante que você limpe ela para tirar o resíduo dos outros lubrificantes que você utilizou. Mas o que eu fiz? Eu levei ela na oficina para que eles lavassem ela lá, para que a corrente ficasse absolutamente seca, sem nenhum resíduo de nada, então ela está realmente bem seca. E aí depois você faz a aplicação. E outra coisa que ele falou é que assim, na primeira utilização é capaz dele funcionar cerca de 40% do que o que ele deveria funcionar, porque mesmo quando você lava dentro da corrente ainda fica resíduo dos outros lubrificantes que você utilizava. E ele fala assim, então você com um tempo lá pela terceira, quarta aplicação que você fizer, e aí sim que ele vai começar a funcionar 100%. Mas vamos ver, amanhã eu vou fazer esse pedal super longo, vou levar ele de qualquer forma e vamos ver, né? Aí eu falo para vocês se realmente funcionou, vamos ver como é que vai ficar a limpeza da relação e se ele realmente aguentou o pedal inteiro ou não. E ele também falou sobre a forma de aplicação. Primeiro, falar um pouquinho sobre a embalagem, que ele estava me falando, como é que eles pensaram na embalagem. Vocês veem que ela é mais larga assim do que assim, justamente para você ter uma posição de passar. Se ele for redondo, você acaba tendo que pôr pressão demais, assim você consegue pôr a pressão para colocar a quantidade de óleo mais precisa. E também o aplicador, que ele é bastante, não sei, deixa eu dar o foco aqui, não sei se vocês conseguem ver, ele é bastante fininho também para colocar uma quantidade mais específica. Apesar de que ele diz que o segredo aqui na aplicação não é colocar gota a gota, um elo, enfim, ele diz que o jeito certo é você aplicar ele e girando o pedal até que comecem a criar aquela que eles chamam até de rede, como se fosse uma redinha de lubrificante entre um elo e outro. Ele falou que não precisa ficar a corrente inteira com essas redezinhas de lubrificante entre um elo e outro, mas ele falou, se tiver uns 3 ou 4 pela corrente, beleza. E a dica é essa, passa no dia anterior, então eu estou fazendo aqui no sábado à noite,
e meu pedal vai ser domingo. Então eu vou passar, vou deixar a bicicleta aqui descansando e amanhã sai para pedalar, não precisa repassar. E em provas por etapa, o que ele falou que ele recomenda é isso. Você passa, você terminou a prova, repassa o lubrificante e pronto, deixa a bicicleta lá, dia seguinte você larga e pronto, não precisa repassar. Enfim, vamos ver. Vou passar aqui, vamos ver como é que faz. Beleza. Pronto, ó. Passei, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas vocês estão vendo que alguns links estão começando a ficar conectados pelo lubrificante. Então pronto, em tese é isso que tinha que fazer. Tá aqui o lubrificante passado, deixar a bicicleta aqui descansando e amanhã a gente testa, sofre pra caramba, que vão ser 120 km de pedal. Mais ou menos 6, 7 horas treinando. Vamos ver, torcer para que eu realmente assim, pra mim seria óbvio porque eu vivo à procura do lubrificante perfeito, mas quem sabe essa vai ser a resposta. Muita gente tem gostado, como eu falei com vocês, tomara que eles estejam certos. Fala galerinha, esperando o Helder aqui na casa dele pra gente partir lá pra trilha, onde vai ser, a gente vai fazer o tal do percurso que chama Scroton Bike. Pra vocês terem ideia de como é que é difícil o negócio. Paradinha rápida aqui, Elde ficou emocionado com aquele zíper roxo ali. É lindo! Chegamos aqui no ônibus, não sei se vocês lembram do primeiro bikepacking que a gente fez, que a gente passou por aqui carregando uma tralha desgraçada. Lá pra trás tá Distrito Federal. Eldinho aqui não zerou por 10 metros, tá forte pra caralho. Esse que acabou de quebrar a perna há uns tempos atrás. É isso aí, duro. Mas o smooth lá segue e a corrente tá boa ainda. Ó as babas brancas. Aí o visual pra vocês que daqui vale a pena, ó. Tchan. Já estamos com quanto? 40 km de pedal, né? Duro, viu?
pedal finalizado. Não consegui falar muito com vocês porque tava duro demais o tempo todo. Foram 107 km com 2.100 e tanto de ganho de elevação. Deu acho que 7 ou 8 horas de pedal total. Mais tarde a gente fala. Mas de qualquer forma, o lubrificante aguentou os 107 km, apesar de que no final foi asfalto, mas estava com muita poeira. Bom, depois eu explico pra vocês, vai, vamos descansar. Bom, pessoal, então depois de dar uma descansada, que o pedal foi muito duro hoje, nem consegui falar muito com vocês, já tinha até explicado isso, sobre o Smooth e a performance dele lá. O pedal de hoje foi uma, assim, ele trouxe o Smooth para uma condição realmente bastante complexa, assim. Eu inclusive tinha falado com o desenvolvedor lá dele, o Juan, que aqui em Brasília tinha um terreno muito seco aqui, né, que é muito seco, né, principalmente nessa época que tem mais de 100 dias que não chove aqui, e aqui tem uma espécie de talco. Eu vou até mostrar para vocês depois alguns lugares da bicicleta, pra vocês verem o que é esse talco. Imagino que quem for de regiões mais secas aí tem isso, e hoje a gente pegou muito isso, que é mais ou menos 10 centímetros assim em cima do chão mesmo, de uma poeirinha bem fina que realmente parece um talco, e isso impregna em tudo que é lugar na bicicleta. E isso geralmente para os lubrificantes secos e até para os úmidos também é muito complicado, porque isso vai impregnando, esse talco vai, e assim, ele acaba com o lubrificante muito rápido. E hoje, assim, o Smooth foi boa parte na verdade praticamente o pedal inteiro que foi na terra, porque os últimos 30 km do pedal eram no asfalto, né? Esse pedal de hoje era basicamente estradão, só que era realmente muito duro. Ficamos no total 7 horas e meia no total e 5 horas e meia de pedal, então foi realmente bem duro assim. Mas então, nessa parte de terra, a corrente ficou absolutamente silenciosa, não teve nenhum tipo de problema com você. Então assim, 80 km de terra basicamente, com muito talco, e o lubrificante não deu problema. O Squirt, que é o que eu uso geralmente, é o que eu gosto, ele geralmente com 40 km ele já começa, principalmente nessa condição desse talco, a corrente já começa a dar aquela começa a... aí eu já passo de novo. Não precisei reaplicar, eu consegui terminar o pedal sem reaplicar. Só no asfalto, no finalzinho do pedal, que a gente estava pedalando um pouco mais rápido, aí eu cheguei a usar a catraca 10. Na catraca 10 ele chiava um pouquinho, mas ainda dava para pedalar, assim, ainda continuei pedalando. Nas outras marchas não fazia barulho, então a bicicleta inteira estava fazendo barulho, porque era tanta poeira que o link da suspensão começou a fazer barulho, suspensão dianteira começou a fazer barulho, foi entrando poeira para tudo que é lá, então a bicicleta estava bem barulhenta no final do pedal. Mas a corrente em si estava tranquila. Então, e como ele tinha me falado que o primeiro pedal, né, que você passa o Smooth, você nunca tiver passado o Smooth na sua bicicleta, querendo ou não, por mais que você limpe, fica algum resíduo dos outros lubrificantes aqui. Ele meio que não adere direito, porque ele pega em cima do outro e tal. Ele falou então que nesse primeiro pedal eu teria o rendimento mais ou menos de 40% do potencial dele inteiro. Então, se com 40% eu conseguir fazer um pedal de 107 km sem precisar repassar, massa, eu já estou bastante satisfeito e já me surpreendeu bastante, porque eu realmente achei que não ia rolar. No meio do pedal, quando a gente começou a pegar aquele monte de poeira, eu falei, cara, não vai dar. E deu. Assim, como eu falei para vocês, no final deu uma chiadinha, mas assim, se quisesse parar para passar mais, mas não precisou, né? Realmente não precisou. Então, assim, tô realmente bastante impressionado. Vamos ver nos próximos pedais se realmente esse negócio de ficar aplicando só ele, se realmente vai melhorar e eu realmente vou precisar passar ele sempre, independente do tamanho do pedal, só uma vez e não vou precisar ficar repassando. Se for isso, pra mim é fantástico. Eu realmente gosto muito dos lubrificantes de cera e então, se foi isso, ótimo, né? Realmente tá entregando o que eles estavam prometendo. Agora eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês como é que ficou a relação e a bicicleta com relação a esse talco que eu tô falando. Aqui, ó, como vocês podem ver, o talco que eu falo, ó, tá vendo que impregna aqui na parte de dentro da roda inteira, né? Você vê aqui, ó, no câmbio, né? É uma poeirinha muito fina. Tá aqui como ficou a relação, você vê que alguns lugares impregnou um pouquinho de sujeira, mas a relação está bastante limpa por conta das condições que a gente pedalou hoje, né? Muito tempo,
Então, para uma relação que pedalou 100 km, ela está consideravelmente limpa e seca ainda, né? Sem nada oleoso. E como vocês podem ver, ó, se você passa o dedo, ó, já limpa, tá vendo? Por isso que eu gosto da lubrificação seca, que ela não fica aquela coisa preguenta aqui. Então é muito simples, você passar uma aguinha aqui, um pano úmido aqui, ela limpa a relação. Você não precisa passar querosene, nada desse tipo. E aqui mais um pouco para vocês, para mostrar como é que é esse negócio desse talco que tem aqui, que é uma, tá vendo? Essa desgraça aqui que vai entrando em tudo que é lugar da bicicleta e vai sujando tudo. Mas enfim, hoje foi muito disso. Bom, galera, então é isso. Vou editar agora. Tô cansado. Amanhã eu vou falar sobre a vitória do Peter Sagan no PQP News. Se inscreva no canal, dá o like no vídeo. Não se esqueça de deixar os seus comentários. Se você usa o Smooth aí, deixa seus comentários. Se você usa algum outro lubrificante de cera ou qualquer outra coisa que você queira comentar. E é isso. Falou, galera. Abraço.